Bom dia, bom dia. Este é mais um Santos em Pauta aqui pela sua rádio Planet 013, a rádio mais flashback do planeta. E não tem contraindicação. Pessoal, vamos aproveitar esses minutinhos, segundinhos, né, iniciais aí, para ir nas nossas redes, na Instagram, Facebook, YouTube, dar aquela curtidinha na página da rádio, né? E nas páginas do programa também, nas mesmas redes, Santos em Pauta Oficial. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a Rose Lima. Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, bom dia. A gente vai falar sobre educação financeira. Isso, exatamente. Da Black Friday. Tá difícil, né? Na Black Friday. Rose, inicialmente, fala um pouquinho sobre você, quem é a Rose Lima e tudo para as pessoas que não te conhecem ainda, porque a gente tem web espectadores e web ouvintes no mundo inteiro. Quem é a Rose Lima? Bom, a Rose Lima, ela é estudante, eu faço mestrado em administração, já estou terminando, concluindo. O meu foco de pesquisa é empreendedorismo feminino. E a Rose é contadora também, servidora pública. E sou mãe de uma menina de 6 anos, casada. Eu tenho canal no YouTube também. E tenho meu Instagram, rose.lima. E teu canal bomba, né, no YouTube, né? Eu fiquei sabendo que tá indo bem, né? Tá indo bem o canal. O meu canal, ele é focado para a área de educação financeira, mas com viés segundo a Bíblia, né? Então, seria educação financeira segundo a Bíblia. E sim, 15... Acho que a última vez que eu vi tinha 15 mil inscritos já. Graças a Deus. Que legal. Parabéns, parabéns. Então significa que você tem conteúdo, né? Senão as pessoas... Agora, só uma curiosidade. Como é essa relação educação financeira e religião? Só para mim entender inicialmente isso, depois a gente desenvolve o assunto da educação financeira. Fiquei curioso a respeito disso. Sim, claro. A Bíblia, eu acredito que a Bíblia ela tem conteúdos, informações, conselhos, tá? Para todas as áreas da nossa vida. E para a área da educação financeira, com certeza tem muita também, né? E a Bíblia ela tem princípios. E esses princípios, ele rege a vida humana, porque, afinal de contas, Deus criou o ser humano. Né? Então, eu acredito, que os conselhos bíblicos sobre finanças, né, ele pode fazer com que você tenha uma vida melhor, uma vida de qualidade, uma vida abundante, como Jesus mesmo disse na Bíblia. Então, basicamente tudo que você aprende sobre educação financeira, você encontra na Bíblia também. Os mesmos conselhos você consegue utilizar aplicando a Bíblia. Legal, bacana, interessante. Mas vamos lá. Para as pessoas entenderem o que exatamente seria, o que é educação financeira, assim, um conceito básico de educação financeira. Bom, educação financeira, na verdade, é um conjunto de conhecimentos, né, que vem... Por exemplo, hoje até da psicologia, mas conhecimento de economia, administração, gestão, né, pessoal e tal. E como eu falei, psicologia. Então é um conjunto de conhecimentos focados, no meu caso, a educação financeira pessoal, né? Então, no caso, para que esse conhecimento seja aplicado na vida das pessoas, né? E essas pessoas, então, elas tenham uma vida melhor, uma vida com planejamento, uma vida que ela possa desfrutar, alcançar seus objetivos pessoais. Então, todos esses conhecimentos de todas essas áreas, né, até na área de direito, você pode também, eles ajudam ali a pessoa a ter, então, uma vida com mais qualidade, digamos assim. Entendi. Aí você já explicou exatamente qual é o maior objetivo, né? É não deixar a vida bagunçada, né? Exatamente. O grande problema no Brasil hoje é que isso não se aprende na escola. Na verdade, tinha um projeto de lei aí que tramita e tal, que tem o objetivo de implantar educação financeira nas escolas públicas, mas não como se fosse uma matéria específica. Ela seria multidisciplinar, ela estaria
em várias matérias, né? Então, entendi. ainda não é o objetivo, mas já melhoraria bastante, porque a questão da educação financeira é extremamente importante, tendo em consideração que o nosso país é um país que, a gente estava até conversando isso aqui fora, né? Um pouquinho, é um país que se ganha pouco, né? Então, aí é que precisa mesmo dessa questão, né, da educação financeira e, além de tudo, se tem muito pouca informação, né, nas grandes redes sociais, né? Não estou dizendo no YouTube, porque você entra no YouTube e você pega muita informação, mas eu digo assim, no dia a dia, né, não se trabalha um marketing sobre educação financeira, por exemplo, na TV, que é um lugar onde muitas pessoas acessam ali. Pouco se fala disso, né? Na TV, na verdade, o que eles nos estimulam é consumir. Pelo contrário, exatamente. Consumir loucamente, né? E trabalham muito, viu? A psicologia, né? Os sonhos, trabalham o sonho das pessoas para que as pessoas, então, alcancem o objetivo deles. Num país que nem o nosso, como você já falou, na verdade nós somos um país pobre, né? Não somos um país exatamente rico, de uma população pobre, uma população que não tem acesso realmente a uma renda digna, né? Como se consegue controlar, principalmente num dia que nem hoje, né? Sabe? Porque todo mundo quer ter aquele tênis bacana, aquele celular canhão. Como se consegue controlar essa loucura humana do consumo? Boa pergunta, Alexandre. Realmente é difícil, porque quanto menos você ganha, eu acredito assim, menos poder de consumo você tem, óbvio, né? Só que o ser humano, ele tem necessidades básicas, né? Existe uma pirâmide, a pirâmide de Maslow, que fala sobre isso, sobre as necessidades básicas humanas, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente percebe que não tem nem o básico. Aí tá aí, como eu falei, como eu havia dito, a necessidade maior ainda de se ter, então, essa gestão dos recursos que as pessoas ganham, né? E nesses dias que nós nos encontramos agora, hoje é dia, inclusive, de Black Friday, né? Fica muito difícil a pessoa... o marketing, ele trabalha maciçamente para que você compre. Na verdade, o marketing, ele faz até que você... o objetivo do marketing primeiro, eu não acredito que nem seja o primeiro, mas eles acreditam que sim. Primeiro, é lembrar você de algo que você precisa, mas eu acredito que é o segundo, inventar desejos para você. Tá? O marketing, ele trabalha para inventar desejos. Então, ele vai martelar na tua mente que você precisa de algo que você não precisa. E não é diferente na Black Friday, Shopee lá 24 horas na televisão falando e tantas outras marcas e propagandas ali para você comprar, e muitas vezes não é real, aquele desconto não é real. Eu costumo dizer assim que quando a gente, até para comprar a gente tem que planejar. Ainda mais num caso, né, onde as pessoas ganham pouco. Faça uma lista. A primeira coisa que precisa fazer tenha em mente o que você precisa de fato. Faça uma lista ali de tudo o que você precisa. Primeira coisa, é isso. Segunda coisa, se você vai comprar no cartão de crédito, se você não poupou para isso, não tem um dinheiro reservado para o que você quer comprar, porque se você sabe o que você quer comprar, você já fez uma autoanálise e percebeu que realmente você precisa daquilo. Porque tem coisas que nós podemos deixar para o mês seguinte. Tem coisas que nós não precisamos comprar agora necessariamente, nem no mês seguinte, nós podemos esperar ainda mais. E tem coisas que a gente nem precisa. Vou dar um exemplo para você, hoje acontece muito. Por exemplo, um amigo compra um carro. Todos os amigos estão trocando de carro. Você tem um carro bom. Mas aquilo martela tanto na tua mente, todo dia, todo final de semana, o amigo lá com carro e tal, e fulano também com carro, não sei quem com carro. Você nem precisa trocar de carro, mas na verdade, aquela propaganda, né, dos amigos... Vai pro impulso, né? Você acaba comprando, acreditando, internalizando que você também precisa de um carro. Mas você não precisa tanto assim. E eu tô falando de um carro aqui, um bem de alto custo, mas poderia ser para qualquer outra coisa. Roupas, por exemplo, eu falo de mulher tem um problema com isso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, tendo a lista, eu já consigo analisar se realmente eu preciso daquilo para agora.
Porque ainda que seja Black Friday, não adianta você comprar uma coisa que vai ficar lá parada e você não vai usar, vai ser esse dinheiro jogado fora. E dinheiro representa, Alexandre, dinheiro representa a minha vida, a sua vida. Foi um tempo que você despendeu da sua vida, de parte da sua vida para ganhar esse dinheiro. Então nós temos que valorizar o nosso dinheiro. Eu não posso chegar ali e cair em qualquer conto de fada. O dinheiro tem um custo pessoal. Tem, custa então, o teu sangue, o seu tempo que você poderia... Ele não vem exatamente de graça, né? Não é de graça que ele vem. Não, então eu preciso analisar. Tendo essa lista, eu consigo então pensar, eu preciso realmente? Preciso. Então tá bom. Aí eu vou analisar então os preços. Mas antes de analisar os preços, eu já deveria, na verdade, ter analisado os preços semanas antes, meses antes, para comparar hoje, para ter um parâmetro. Isso também é importante na Black Friday, porque muitas ofertas, por exemplo, eu fui ontem num grande supermercado aqui de Santos e eu vi um item lá, uma cadeira de praia, que estava escrito lá R$ 89,90 por R$ 44,90. Uau, 50%, né? De desconto, mais ou menos. Muito bom o desconto. Só que não é verdade. Né? Na semana passada, a gente comprou a mesma cadeira e ela custava R$ 8,00 a menos. Então, tipo, não era tudo aquilo. Né? Na verdade, tem muita propaganda ali. Mas voltando ao assunto, você precisa também gerir o cartão de crédito. Você precisa saber quanto você pode gastar. E aí entra uma coisa importante que brasileiro não faz, que é orçamento. O seu orçamento pessoal. Por quê? Para que eu possa gerir o cartão, eu preciso saber quanto eu ganho, quais são meus custos mensais, minhas despesas fixas. Então, eu sabendo quanto eu ganho e quais são as minhas despesas fixas, eu consigo pensar quanto sobra para eu gastar no cartão de crédito. Eu preciso saber isso, porque senão eu vou ter um outro problema na Black Friday, que é o endividamento e futuramente, então, infelizmente, ser negativado, né? Tem um celular que te atende, mas a propaganda massiva, não, mas esse agora tem a câmera não sei o quê, e você tem a capacidade de armazenamento de não sei quanto, e tu vai lá no impulso e fala assim, não, vou trocar de celular, porque isso aqui tá velho já. Agora deve ter uma explosão de venda de celular hoje. Nossa, né? Hoje deve ser mesmo, é verdade. Inclusive o celular é bem real isso, essa questão. Eu preciso olhar e pensar o que vai acontecer com essa embalagem, o que vai acontecer com esse produto quando eu descartá-lo. Se todo mundo pensasse assim, também isso ajudaria a frear um pouquinho o consumo. Se chama consumo consciente, né, no caso. Consumo sustentável, o consumo que você tem, ainda mais o celular, por exemplo, ele é feito, né, com uma série de metais e ali, materiais ali, né, que quando descartados, ele pode causar um grande dano ao solo, né? Inclusive ouro, prata, níquel, tem vários tipos de metais envolvidos no celular. Eu citei o celular porque eu acho que é o bem de consumo mais louco da última década, ou pelo menos das últimas 2 décadas. Né? E não é barato, né? Não é um bem muito... Hoje em dia tem aumentado consideravelmente. Eu comprei o meu celular, por exemplo, na época ele era muito bom, né? É um celular simples, eu tenho um iPhone para gravar, mas eu não me acostumei com o iPhone, então eu uso o Motorola. Quando eu comprei o Motorola, eu comprei justamente porque ele tinha... o sistema Android ele é muito mais fácil, muito mais simples. E também porque ele tinha bastante memória, né? Para armazenar, então, porque a gente grava e tal, e fica muita coisa, né? Sempre tá postando. Mas quando você, por exemplo, quando eu comprei o celular... Hoje eu olho o preço do celular, ele tá exatamente o mesmo preço de 3 anos atrás, gente. Isso é um reflexo do que a gente chama de oferta e demanda, de uma lei. Sim. Isso significa que se não baixou, não é só uma questão não é só uma questão de inflação, aumento de preços. Sim, isso também conta. Mas isso mostra que... a compra de celular está em alta, então o celular não está baixando não, porque é grande a demanda, a procura por celulares, né? E esse é o grande problema hoje da pandemia.
Também as pessoas ficaram muito em casa, as pessoas estão com déficits emocionais, digamos assim, e como a gente sabe, a psicologia também mostra, muito do consumo humano parte de uma carência emocional, mas eu não quero entrar muito nesse assunto, porque não é a minha área, assim, sinceramente. Uma questão interessante, você falou sobre a educação financeira, a que você hoje pratica, que você ensina, você está com foco no empreendedorismo feminino. Isso. É mais fácil trabalhar com as mulheres, porque a mulher já tem toda aquela carga, né, de administração do lar, aquela coisa toda. Eu acho que o homem é um pouquinho mais desligado, né, com isso, ou não? Eles são diferentes, né? O foco é empreendedorismo feminino justamente porque você tem que... a área é muito ampla de empreendedorismo, então você tem que ir fechando aquela área para que você encontre um público específico. Então eu trabalho com redes de relacionamento de mulheres, então a minha pesquisa ela busca entender como as redes de relacionamento das mulheres ajudam ela a ser bem-sucedida nos negócios. Então é praticamente isso. Trabalhar com mulher é muito diferente, porque a pesquisa ela busca entender, por exemplo, o que é ser bem-sucedida para as mulheres, porque na verdade os estudos, outras pesquisas científicas, né, internacionais, no caso, elas têm mostrado que é diferente. Bem-sucedido para homem e para mulher é bem-sucedido justamente, Alexandre, um dos motivos é o que você está dizendo, porque para a mulher não é só a questão econômica que está em jogo, a questão financeira que está em jogo, mas também questões não econômicas, por exemplo, flexibilidade de tempo para cuidar da família, cuidar da área pessoal. Essa questão também de cuidar do marido ter folgado. ter um sonho. Muitas delas, criar uma empresa era um sonho, a realização de um sonho. Então, simplesmente realizar esse sonho é o suficiente para ela se sentir bem-sucedida. Não necessariamente ela precisa ganhar rios de dinheiro. Isso é muito interessante. Eu tenho comprovado isso, né? Porque eu estou na fase de pesquisa mesmo em campo. Então, eu entrevistei algumas mulheres, né? No total foram aproximadamente 13 mulheres. A minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, ou seja, ela busca entender em profundidade a empreendedora. Então, a gente busca entender a história de cada uma delas de forma profunda para que revele verdades aí do contexto brasileiro, principalmente o contexto santista, que é o foco, né, da pesquisa, e realmente muita coisa interessante vem por aí. E me fala uma coisa, uma curiosidade dentro dessa história toda, você entrevistou essas mulheres, é mais difícil trabalhar a educação financeira na mulher ou no homem? Porque o homem tem a tendência de achar que sabe tudo, né? Olha, Ou não, né? a questão de endividamento, quando você olha a questão de endividamento, você percebe que ela está equilibrada, né? A mesma quantidade de homens e mulheres costumam ter o mesmo nível de endividamento, por incrível que pareça, porque muitas pessoas pensam assim, homem ele é menos consumista, homem ele consegue ponderar mais, gastar menos, e não é bem assim que as pesquisas dizem. As pesquisas mostram, nos últimos anos, mostram que o endividamento entre gênero, que chama, é bem equilibrado, inclusive. Mas... porque, assim, só não querendo te interromper, mas te interrompendo, porque veio para o universo masculino umas novas tendências de produtos de embelezamento, de não sei o que lá, coisa que não fazia parte do nosso universo. Marketing. A mulherada normal, a mulherada tá acostumada. É a tintura do cabelo, é o esmalte da unha, é o tratamento de embelezamento facial, né? E isso tudo foi levado para o universo masculino. Isso também é uma forma de consumo louco, ou não, né? Sim, porque o que acontece? Homem, ele
ele não tinha essa cultura, e essa cultura ela foi Exato. criada, foi um processo do marketing, né? Porque existe todo um processo para criar uma cultura. A mulher tem essa cultura, ela não sai de casa sem se maquiar, ela não deixa de fazer só unha. Por exemplo, eu entrevistei duas donas de salão de beleza, e elas falam que uma das características das mulheres é que elas toda semana elas estão fazendo a unha. É um gasto, assim, e você não percebe isso nos homens. Ainda. Não percebia. Ainda. Onde não, eu na corto maioria. o cabelo, eu te interrompendo de novo, te perguntei isso porque onde eu corto o cabelo, que era uma barbearia normal, hoje você tem barbershop, né, coisa que você também não tinha. O Charles, que é o rapaz que corta meu cabelo, ele comentou comigo que hoje tem homens que vão toda semana aparar o pezinho, aparar a costeleta. Isso não fazia parte do nosso universo. O que acontece? Mais uma vez, falando da publicidade, a propaganda, como eu disse, eles trabalham para mudar uma cultura, colocar desejos em você que você não tinha. Isso não só para homem, mas para mulher. A gente está falando de homem porque homem não tinha esse tipo de hábito. Mas hoje a tendência humana o ser humano ele busca amor próprio e ele busca amor das outras pessoas. Então, se a beleza, né, se estar com uma aparência melhor ajuda nesse processo, o marketing vai trabalhar. A gente entende, mas agora levaram pra gente isso também, né? Verdade. Então, mulher já faz algum tempo, né? Mas você percebe assim que há alguns anos atrás, a mulher ir ao salão e fazer esse processo todo era uma questão, era para um padrão. Tô falando da mulher, era para um padrão ali um padrão de vida diferente. Era uma mulher, né, era uma questão de luxo. Imagina uma mulher ir ali, né, no salão de toda semana e fazer... Era uma questão de luxo. Hoje a gente encontra salão de todos os preços possíveis. Então, todos os níveis salariais hoje consegue fazer alguma coisa. Inclusive, eu vejo casos de pessoas que, com todo respeito, assim, hoje não tem um trabalho fixo ainda, está desempregada, está recebendo bolsa, auxílio do governo. A primeira coisa que ela faz... Quando pega é fazer a unha. Isso é muito interessante. Mas eu vejo vários casos desses. Inclusive, eu tenho duas mulheres que eu pesquisei que são donas de loja. Uma é dona de 2 lojas, uma loja de roupas e uma loja de sapatos. E uma outra, tem uma loja de roupas. Ambas disseram a mesma coisa. Elas disseram que na pandemia melhorou. Você acredita? Eu fiquei assim, foi algo inédito para mim, porque na verdade, eu fiquei até impactada com esse ouvindo isso. Entendi. Porque a tendência seria totalmente ao contrário, mas não, elas mesmas disseram, pessoas que nunca receberam nada, hoje recebem um dinheiro ali todo mês, e a primeira coisa que vão lá e compram roupa, compram sapatos, compram bolsas com o dinheiro do auxílio. Isso ajudou muito, apoiou, fomentou muito o comércio local, né? Elas até dizem que melhorou muito o comércio local ali, porque as pessoas antes elas tinham a tendência de procurar em outros lugares mais barato. Com a questão da pandemia, fomentou o comércio, mas o que eu vejo de interessante é que hoje se alcançou todos os digamos assim, os níveis salariais. E para o homem também vai chegar esse processo. Ainda tem muito homem que ainda não entrou nessa cultura, né? Que é bem básico. Mas é todo um processo, porque não é só a mídia, né, que faz esse trabalho, mas às vezes a publicidade, a propaganda até dos amigos e tal. Não, mas aí, sem querer entrar na questão política, que nós combinamos que não íamos falar de política, mas tem a ver também um pouco com a questão da política, porque onde eu digo isso? Você pega movimentos que dizem você tem que ter direito a ter isso, você tem que ter direito, porque só o rico... E não é bem assim.
Você quando tem na minha visão, pelo menos eu posso, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Quando você tem uma renda que não é a ideal, é onde você tem que trabalhar mais essa situação de prioridades, ou não, né? Sim, infelizmente, realmente a gente tem visto muito na política hoje essa ideia, né, de que as pessoas têm direito e não têm dever nenhum. Não, eu acredito que tem que ter. Eu acho que Sim, todo mundo sim, tem que ter sim. acesso a tudo. Claro, Mas óbvio. não propagandear isso de uma forma. Vamos, vamos nos educar, vamos nos. Você já vai dar os conceitos pra gente do que é, né? Porque a gente está fazendo só comentários gerais até agora. Vamos nos educar, vamos estabelecer as prioridades e depois sim consumir o iPhone, consumir um celular maravilhoso. Ó, você vê como é preocupante essa questão, porque quando você observa, quando você olha, por exemplo, uma pessoa que ganha em torno. Quanto que está o Bolsa Auxílio? Não faço ideia. Mas R$ 200, R$ 300. Chegou a ser 600, né? Sim. Mas você imagina uma pessoa que ganha R$ 600, nunca ganhou nenhum dinheiro. Ela não sabe gerir. Ela não, então, o grande problema o grande problema das pessoas não é quanto ela recebe. O grande problema, o vilão das pessoas é a falta de educação financeira. Porque quando não se tem quando não se tem educação financeira, qualquer valor que você sempre vai faltar. Vai faltar o máximo possível, na verdade, porque você não conhece a prioridade. Por exemplo, essa pessoa que recebeu aí R$ 400 por mês de Bolsa Auxílio, ela tinha as necessidades básicas dela. Talvez a roupa seja uma delas, mas será que era? Porque, mas será que ela era primordial, ela era mais importante, por exemplo, que a alimentação? Que a conta de luz, a conta de água? Será que ela pensou primeiro nisso? Então, esse é o problema. A política, ela busca muito sustento, a questão digamos assim, da necessidade básica de alimentação. Só que sem educação financeira, isso não vai acontecer, porque você percebe nitidamente isso. A pessoa pegou o dinheiro, ela gastou no que não deveria, e será que sobrou para ela fazer uma compra? Para ela pagar as contas, suprir as necessidades básicas? E aí existem outros incentivos, tem que ter outros incentivos, como cesta básica e tal, né? Que até a própria prefeitura dá, e muitas instituições públicas e privadas, né, oferecem, mas ainda dentro disso, você percebe que falta educação financeira. Se houvesse digamos assim, um foco maior em ensinar isso às pessoas, com certeza a questão da pobreza seria muito menor, eu acredito. Sem dúvida. A gente tem essa preocupação porque pode até parecer que a gente não está querendo ser politicamente correto. Não é que a questão não é essa. Não. Agora, vamos lá, vamos para as prioridades, senão a gente vai começar a falar essa mistura do marketing com a política, né? O marketing de quem quer vender e com a política que quer te empurrar, né? Porque a questão toda, assim, o problema todo é que muitas vezes a política, né, em si, ela visa também uma certa aparência, uma certa publicidade, né? Então, o interesse, não é que você, de fato, não muitas vezes o interesse, de fato, não é, o fim dele não é o sustento, mas o sustento das famílias, muitas vezes, né? Então, como vai ficar a aparência do candidato, por exemplo, né? Não, infelizmente. Mas vamos voltar mais para o tema. Rose, um leigo, total, procuro a Rose. Rose, como eu começo? Me ajuda. Como eu começo a me educar financeiramente? O que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos da minha vida, da minha nova vida com uma educação financeira consciente? Ou melhor, um consumo consciente, né?
Sim, bom, eu sou consultora financeira pessoal também, né? E é engraçado que as pessoas, eu costumo dizer que as pessoas não sabem nem o que querem, né? Elas chegam dizendo assim, Rose, eu quero investir. Ela já chega dizendo assim, eu quero investir. Porque é importante o investimento também, né? Sim, muito importante. Quando você entra, por exemplo, se fala muito disso, né? Existem muitos influencers digitais aí que falam demais de investimento e contam, assim, histórias que chega a ser engraçada até, sabe? Ilusões absurdas que a gente tem visto hoje, infelizmente, no meio das pessoas. Mas você percebe isso, a pessoa chega para você e diz, eu quero investir. E aí, a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu quero investir, a maioria das pessoas querem, porque o correto seria planejar, poupar, investir e alcançar os objetivos, né, no seu tempo. O correto seria isso para todas as pessoas. Só que para que isso aconteça, eu preciso analisar, por exemplo, quanto eu ganho. Então, eu preciso analisar quais são as minhas despesas fixas. Então, eu preciso ter um orçamento. Primeira coisa. Eu preciso ter um orçamento. O orçamento, ele é basicamente isso. Ele reflete ali as suas rendas e as suas despesas. E, claro, um orçamento mais elaborado, ele também vai colocar ali os seus objetivos a curto, longo prazo, mas basicamente, orçamento é isso, orçamento pessoal. Porque ali eu consigo analisar quais são, por exemplo, as minhas despesas que são inúteis, desnecessárias, pouco utilizadas, que eu devo cortar. O que acontece? Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, Rose, eu quero investir, mas ela tá endividada. Ela tem, por exemplo, empréstimo, ela tem financiamento, por exemplo. A pessoa chega e fala, Rose, eu quero investir, mas ela tem um financiamento de uma casa, ainda tem 20 anos para pagar de uma casa. Ela tem um empréstimo, 2 empréstimos, e não dá. Por quê? Porque quando você empresta dinheiro, quando você se capitaliza de terceiros, você, seja emprestando, financiando, de alguma forma, você paga juros. E geralmente esses juros que você está pagando para terceiro, eles são maiores, tá? Eles são maiores do que você vai receber efetivamente investindo. Tanto porque, para iniciar, eu costumo dizer assim, quando você conhece a sua vida financeira através do orçamento, você corta gastos, aí você consegue poupar um pouquinho mais, você consegue se conhecer, gastar menos, economizar quando for comprar o que você realmente precisa, ali você vai poupar. Só que não adianta você... Quando você poupa, a primeira coisa que você precisa é pensar na sua reserva de emergência, por exemplo. Tem pessoas que querem investir, falam, Rose, não, eu quero investir. Mas ela já sai querendo, por exemplo, porque existem perfis de investidores, né? Então, existe o perfil inicial, que é o perfil conservador, geralmente deve ser o inicial, que é aquela pessoa que tem um pouquinho de medo, ainda não entende muito bem, então ela vai investir em renda fixa, ou seja, quando os juros, os juros pago pelo investimento, ele é ali praticamente fixo, você sabe quanto você vai receber e não tem muito risco. Então, o ideal é que a pessoa inicialmente invista em renda fixa e aí depois tem o perfil moderado e o perfil arrojado. O perfil moderado você já começa a investir em renda variável, que são ações, alguns fundos e tal. E esse tipo de investimento, nesse tipo de investimento, na verdade, você precisa necessariamente ter a reserva de emergência. Porque quando você não tem uma reserva de emergência e você investe em você aplica o seu recurso num investimento de renda variável, você pode perder. Sim. E uma outra coisa também não é nem questão de perder, é uma questão de que em muitos dos investimentos você não pode tirar até a data de vencimento desse investimento. Então aí a pessoa faz assim, Rose, eu quero investir, onde eu posso investir? Tá, aí você percebe, você precisa fazer sua reserva de emergência, a gente faz o cálculo da reserva de emergência, que geralmente, para quem é CLT, são 6 meses de custo
fixo, ou seja, você precisa conhecer suas despesas, ter o seu orçamento, saber qual é o seu custo fixo, aí você multiplica esse custo fixo por 6. Ou seja, se você for mandado embora, você vai ter 6 meses para encontrar um novo emprego, você vai conseguir custear os seus custos ali, né, pessoais. Só depois você pode aplicar o seu investimento, depois que você tiver a sua reserva de emergência, que você pode pensar em investir efetivamente, aplicar o seu dinheiro em algo que vai ficar preso até a data de vencimento. Muitos erram, viu, Alexandre? Muitos mesmo. Porque começam na onda desse negócio, dessa modinha de investir, e esses monte de influencers digitais falando isso, e acabam aplicando o seu dinheiro num CDB, por exemplo, que vence daqui a 2 anos, 3 anos, e se ela precisar desse dinheiro, como é que ela faz? Rodou. Vamos lá, vamos para um beabazinho. Quando você fala em orçamento, como você falou inicialmente, o orçamento que seria? Você ganha lá 5 mil reais por mês, né? Então eu vou me planejar, então eu vou colocar lá, eu gasto tanto de luz, faço uma listinha mesmo, eu gasto tanto de luz, tanto de imposto, tanto de alimentação, transporte, fazer uma listinha, como se fosse tudo escritinho mesmo. Isso, bem simples, não precisa ser... O problema das pessoas é que elas querem, elas não querem começar com o primeiro passo, elas acham que vai ser muito difícil, não! O orçamento, ele sempre visa o mês seguinte. Então, quando chega lá para o dia 20, mais ou menos, do mês, que você já sabe quanto você vai ganhar, você já planeja o seu orçamento do mês... Por exemplo, nós estamos aqui em novembro, então eu vou fazer o meu orçamento de dezembro. Eu ensino, né, em alguns cursos que eu fiz e tal, eu ensino o seguinte, para as pessoas que estão iniciando, compra uma cadernetinha, existem aplicativos que fazem esse tipo de coisa, fazem o acompanhamento mensal, mas você pode usar papel e caneta, que é a coisa mais simples, até hoje eu uso isso, eu gosto disso. E crie um hábito simples, chegou no dia 20, tem ali a média, e assim, tudo que você gasta fixo. Aí, depois que você colocar a sua despesa fixa, você também coloca as variáveis. Aquelas que você vai pagar só em dezembro, ou vai pagar em dezembro, em janeiro, fevereiro, por exemplo. Aí você coloca logo em seguida. Eu vou pagar a moça que vende cosméticos, a mulher do Avon, né? Coloca lá, Avon, fulana, tanto. E assim, você vai colocando e você consegue ver um limite para esses 5 mil reais. Porque o problema é que as pessoas saem gastando os 5 mil reais, um exemplo, sem saber no que é. Aí chega no meio do mês, ela não sabe nem no que ela gastou. Uma ideia que eu dou, pega uma caixinha, sabe? E a pessoa coloca lá o orçamento no dia 20, faz o seu orçamento de dezembro, mas tem uma caixinha. E dentro dessa caixinha... quando começar dezembro, vai colocando tudo que você vai gastando dentro da caixinha. Se você não pegou o cupom fiscal, escreve num papel e coloca lá dentro. Escreve num papel, porque às vezes a gente esquece de anotar. Quando fechar dezembro, você abre a caixinha e vê todas as suas despesas. Ali você vai perceber o consumo inadequado. Seria importante também, por exemplo, você deixar aquele dinheirinho reservado. Eu tomo um cafezinho na padaria, um pastelzinho lá no carrinho do japonês. É bom que isso também seja... Sim, sabe por quê? Porque a gente acaba se perdendo nessas pequenas... Sim, você pode falar assim, Rose, é demais, é um exagero. Mas pense comigo, o problema das pessoas, esse também é um problema sério. Porque as pessoas olham para uma coxinha. Só que você não consome uma coxinha no mês. Você não vai consumir um cafezinho. Se você gosta de ir na padaria comprar um cafezinho, você tem que olhar para aquele cafezinho e dizer quantos eu tomei ainda, dentro desse mês. Então eu tenho que olhar para a quantidade dentro do mês, que aí vai segurar um pouquinho mais. Por exemplo, a pessoa olha para... é só uma coxinha, 5 reais. Só uma coxinha, 4 reais. Tá, mas quantas coxinhas você já comeu dentro do mês? Olhe para o total. Imagine quantas coxinhas você já comeu, já multiplique. E eu digo assim, gente, você começa a investir, na poupança você consegue colocar qualquer valor, mas, inclusive existem CDBs hoje que você aplica de liquidez diária, ou seja, você pode retirar a qualquer momento, não ficar preso, né, não tem vencimento.
Geralmente fica no máximo um dia, então você consegue aplicar qualquer valor, mas eu tenho, por exemplo, aplicações de Tesouro Direto, que é super simples e ele rende a taxa Selic, né, que é um pouco mais do que a poupança, que quando você aplica ali, você consegue a partir de 30 e alguma coisa, R$ 34, você consegue aplicar. Então, veja, quantas coxinhas são R$ 34? Né? A gente fala isso porque às vezes você sai com o dinheiro no bolso, quando você chega no final do dia, você fala, peraí, onde eu gastei? Mas aí, foi no cafezinho, foi na coxinha, foi num detalhezinho lá, qualquer... Sabe? E quando você falou é muito importante, quando chegar no final do mês, você faz essa conta de quanto você gastou em bobagens, coisinhas desnecessárias durante um dia, isso transportado para 30 dias vira um absurdo às vezes. Exatamente, e isso é muito comum mesmo. E dentro dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que é importantíssimo se atentar a esses detalhes. Quando você planeja, porque na verdade o correto é assim, você recebe o seu dinheiro, você paga todo mundo, você paga terceiros, você vai pagando todo mundo. Então, o que efetivamente fica com você é que é o seu ganho real, né? É o que é seu de fato. Porque tem gente que fala assim, não, eu mereço. Você merece o quê? Você não merece ficar pegando todo o seu suor, o seu sangue e dando a terceiros. Não é isso que você merece. Você merece ter o seu dinheiro ali para você realizar um sonho. Então, quando eu planejo e penso assim, a primeira coisa que eu recebo 5 mil, a primeira coisa que eu faço é pegar os 5 mil e me pagar. Entende? A gente chama assim, me pagar. Ou seja, eu tô pagando terceiros, por que eu não me pago também? Eu me pago. Então, eu pego ali 10%, 15%, 20% do meu salário e guardo, poupo ele, invisto ele. Por quê? Porque isso é o que efetivamente vai ficar comigo. Porque o que eu gasto, na maioria das vezes, não vai me render nada, né? Não é um ativo, tá? São só despesas, coisas que vai levar o seu dinheiro e você vai perder dinheiro. Muitas pessoas têm essa visão. E você acha que a gente estava falando sobre o governo, por exemplo, sobre políticas, mas o interesse do governo é justamente que você não tenha educação financeira. Porque quem não tem educação financeira, quem não consegue suprir as suas necessidades básicas, ela vai ficar dependente do governo. E é tudo que o governo quer, que você fique dependente dele. Porque aí você é totalmente vulnerável. Qualquer cesta básica vai te comprar, infelizmente. A verdade é que quando você chega no nível de educação financeira, né, de tê-la, você nem votaria nessa gente que está por aí, né? Essa que é a verdade. Mais um comentário político, não vamos entrar nessa. Exatamente. Mas é bem por aí. Não, então eu entendi a importância de você de se valorizar, na verdade, né? Tudo que você está explicando, tudo que você está nos ensinando aqui, na verdade não chega ao ponto eu compreendi pelo menos dessa forma, né? É uma valorização pessoal. Sim. Você está dando importância para si mesmo. Porque o marketing ele trabalha o seguinte, ele trabalha o contrário, ele trabalha o seguinte: para você se valorizar, você tem que consumir. Para você ser alguém na sociedade, você tem que consumir. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo, a publicidade, a propaganda da cerveja. Observe, a propaganda da cerveja, e não é só da cerveja, todas as propagandas usam, digamos assim, o seu objetivo maior humano, que é o quê? Receber amor e dar amor, né? Ter relação social boa, agradável, isso é ser feliz. Então, ele trabalha isso, o marketing da cerveja. Há muitos anos, gente. Hoje as pessoas incorporaram uma cultura, elas dizem assim, para eu ser feliz, eu tenho que estar bebendo. Quem não bebe não é feliz. É careta, é sem graça. Porque é uma cultura. Quando você vê uma propaganda da cerveja, você percebe isso. É um dia lindo, cheio de amigos na praia, uma mulher maravilhosa. E é isso. Então, o que está dizendo de forma subliminar ali? Olha, para que você seja assim, se você beba e você será assim. Para que você seja assim, basta beber.
Sua vida tá como? Tá uma porcaria, tá ruim? Vai beber uma cervejinha que vai vir mulher, vai vir amigo e as coisas vão ficar melhor. Essa é a ideia. É muito louco, né? É muito louco, mas as pessoas deveriam olhar para a publicidade de forma crítica. Que nem as pessoas fazem com a política. As pessoas não gostam de criticar a política. Critique o marketing. O que ele quer dizer com aquela propaganda? Tem propagandas que dizem assim para você, bora lá, bora lá. Ou seja, dizendo para você que quer viajar, bora lá. Muitas pessoas hoje, porque a questão de viajar também era uma cultura de pessoas que tinham, era uma questão de luxo viajar. Hoje, níveis baixos conseguem viajar, pessoas com salário baixo conseguem viajar. Isso foi uma cultura implantada também. Só que o problema é você dizer bora lá para um sonho que não é seu, que você pode esperar, tá? Porque ele é um desejo, ele não é uma necessidade. Na maioria das vezes, não tô falando, existem casos, né? Porque a gente pode não pode também generalizar. Mas bora lá fazer um empréstimo para fazer uma viagem. Peraí. Bora lá fazer um empréstimo. A partir do momento que você faz uma viagem pagando em 10, 12 vezes no cartão de crédito, você está pagando o financiamento. Na verdade, assim, pode ser. Você pode olhar dessa forma, porque se você pagasse à vista, você teria desconto. É um ponto. Só que ainda quando você usa o cartão de crédito, faz isso no cartão de crédito, de forma planejada, organizada, com uma gestão correta do cartão de crédito, é bom. O problema é você pegar capital de terceiros, fazer empréstimos, pagar juros para viajar. Esse capital não é seu. Você não tem esse capital. Então esse é o problema. Um sonho seu, ele tem que ser pago com o seu capital. E a gente tem que tomar muito cuidado e criticar as propagandas. Principalmente, pessoal, muita atenção hoje que a Black Friday no Brasil, ela tá mais para Black Fraud do que para realmente... Exatamente. O problema tá dentro de casa agora também, né? Os descontos são muito loucos. Hoje, nenhum, né? Hoje a pessoa não precisa sair de casa para comprar. Ela entra na internet ali e olha tudo. Tome cuidado. Aproveita que eu acredito assim que na internet você tem ali, e tem que tomar cuidado com isso, você tem ali uma vasta gama de preços ali que você consegue. Muitas vezes tá mais caro que na loja física. Sim. Por incrível que pareça. Muitas vezes tá mais caro na loja física porque hoje existe uma cultura, muitas pessoas compram na internet, então elas nem pesquisam mais fora. E eu, às vezes, pesquiso. Quase sempre eu pesquiso. Dou uma saidinha ali, tô por ali, por algum lugar, eu pergunto o preço de determinada coisa que eu quero antes de pesquisar na internet. Para saber qual é a base ali do preço, para então procurar na internet. Porque muitas vezes tá mais caro. Rose, como eu te falei, passa rápido. Passa. Tem 3 minutos pra gente acabar o programa. Então, deixa nesses minutinhos finais aí uma dica básica de tudo que você falou, um resuminho básico para aquela pessoa que nos escutou e quer tentar mudar de vida a partir de segunda-feira, né? Porque tudo sempre começa na segunda-feira. Primeiro, comece hoje. Comece hoje. Você precisa se conhecer. Sabe? Porque quando eu me conheço, eu sei quando eu tô comprando porque eu tô triste, porque eu tô chateada, porque eu tô cansada, frustrada com o dia. Eu quero te agradecer, Rose, você hoje deu uma aula pra gente, a gente se conscientiza, né? A gente acaba se conscientizando com esses detalhes. Que você tá falando e eu tô aqui pensando um monte de coisinhas que a gente... emocional e financeira nessa loucura de sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.